Quando uma brilhante maquiadora premiada da BBC lá na Inglaterra desaparece, rapidamente essa notícia foi foco da mídia, todo mundo só falava disso. Enquanto os investigadores não a encontravam, eles descobriram segredos de uma pessoa bem próxima a ela. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, normalmente criminais, algumas vezes por semana. O caso de hoje é de uma mulher talentosa que tinha um grande emprego, um grande futuro, até que tudo foi tirado dela. Diane nasceu dia 21 de dezembro de 1959 em Londres, Inglaterra. Os pais dela se chamam Joanne e John, e ela tem uma irmã chamada Caroline e um irmão chamado Russell. Infelizmente eu não encontrei nada falando sobre a infância, a adolescência dela, porém ela, como uma mulher adulta, ela foi brilhante na carreira. Ela era maquiadora da BBC. Sabe quando você faz um trabalho de época e aí você tem que remontar as pessoas àquela época da série? Era exatamente isso, ela era perfeita. E aí agora eu fiquei sabendo que ela fez também. Ela foi maquiadora de uma série que eu amo, que é Orgulho e Preconceito. Que tem uma série realmente da BBC, que se eu não me engano, de 1995, que é perfeita. No ano 2000, inclusive, ela ganhou um Emmy pelo trabalho dela. Pelo trabalho em uma série As Mil e Uma Noites. E em 2003, ela foi indicada ao BAFTA na categoria maquiagem e penteado pelo trabalho dela. Ela era conhecida como as pessoas ali onde ela morava como uma mulher quieta, porém super feliz, educada e muito agradável. Ela tinha um casamento de 11 anos com um homem chamado David. Eles moravam, gente, em uma cidade que era uma cidade assim que deu vontade de morar. Ela morava em uma cidade lindíssima, que inclusive, pelo que eu ouvi falar, foi nessa região aí que o escritor do Ursinho Pooh, ele se inspirou para escrever Ursinho Pooh. O marido dela, ao contrário dela, era um homem excêntrico que falava demais, estava sempre rodeado de amigas, chamava muita atenção. Para quem os conhecia, eles eram tidos como um casal adorável. Só que aí alguma coisa aconteceu no mês de janeiro de 2008. Lá pro dia 25 de janeiro, ele telefonou para a polícia dizendo que não encontrava a esposa. Ele disse que alguns dias atrás, ele e Diana pegaram o trem e foram até Londres, porque ela tinha uma reunião muito importante na BBC. Depois da reunião, eles ficaram de se encontrar e voltarem para casa juntos, só que isso não aconteceu. Ela desapareceu. Quando ele voltou para casa, ele telefonou para ela, deixou um recado na caixa postal do celular dela e ela continuou sem responder. David tinha um trabalho voluntário, ele trabalhava na ferroviária lá da região. Ele trabalhava na cozinha, então ele era um ótimo cozinheiro e ele era também muito simpático para quem aparecia lá para comer. Ele também era considerado como uma pessoa espiritual. Alguns lugares ele foi retratado como espírita, só que eu não me sinto bem falando esse termo e aí vocês já vão entender por quê. Vamos dizer que ele era uma pessoa que se considerava espiritual. David disse que acredita realmente que a esposa o abandonou. David, o marido, estava arrasado, pelo menos era assim que ele aparentava para as pessoas. Quando os policiais começaram a investigar, realmente eles rastrearam o celular dela até Londres, só que lá ficou. Porém, ela continuava mandando mensagens através do celular dela para alguns amigos. E era estranho, porque assim, dependendo do amigo, era coisa cotidiana. Só que todos eles, ela respondia como assinado Diane. E assim, a gente sabe que se a gente troca mensagem com outra pessoa, seu contato já está lá, você não vai ficar assinando, não é e-mail, né? E os detetives também achavam bem estranho uma outra coisa. Se ela queria desaparecer, mudar de vida, fugir totalmente, ela não estaria tendo contato ainda com pessoas do passado dela. Então, lá na Inglaterra, se você já assiste o canal, você sabe que lá eles têm várias câmeras de segurança em vários locais. Então, os detetives pegaram aquele dia, que é o
dia que eles foram para a ferroviária para pegarem um trem até Londres. Só que aí, olha só o primeiro susto. Quando eles olham aquelas câmeras, David realmente está lá. Só que ele chega sozinho, ele não entra com Diane. Quando os policiais então foram interrogá-lo, ele continua dando essa versão, que é o tempo que os detetives vão até a casa dele, dão uma olhada lá e não encontraram nada estranho. E quando os detetives falam que realmente, olha, a gente viu as câmeras e você estava sozinho, ele diz que realmente mentiu, pediu desculpas. Ele disse, na verdade, que o casal estava com uma dívida alta, a esposa estava com vergonha disso, que ela teve casos extraconjugais, então ela também estava com vergonha que as pessoas descobrissem. E como o casamento, por causa dessas traições, estava também fracassado, ela decidiu ir embora para não enfrentar ninguém. Então ele pediu desculpas por não ter falado isso, só que ele não queria sujar o nome da esposa, porém a verdade era essa. Ele começou então a falar para as pessoas que ela tinha ido para a Espanha, o que era estranho, porque para algumas pessoas ele falou que ela continuava em Londres. Então ele ficou preso durante 4 dias, sem ter nada assim concreto, né? Não tinha um corpo, não tinha nada, apesar da desconfiança, ele foi liberado. Então assim, apesar de ser bem estranho, os detetives eles não conseguiam confirmar que realmente ela não tinha abandonado ele, né? Como que eles iam fazer isso? E a região que eles moravam era uma região totalmente rural. Tinha mais animais, por exemplo, do que pessoas morando ali. Então, como era uma região grande e eles tinham naquela época poucos policiais da região, eles sabiam que se o corpo dela tivesse sido jogado em algum local ali, iria demorar para ser encontrado. Só que aí eles não iam esperar um corpo aparecer. Os detetives passaram a investigar cada detalhe do casamento deles. A polícia descobriu que eles se conheceram em 1996. Diane, ela trabalhou durante 20 anos na BBC. E ela trabalhava lá quando ele, que era um motorista de entregas, estava sempre lá fazendo suas entregas. Ele se aproveitou para fazer amizade também com trabalhadores de lá e atores. E ele tinha literalmente cartas na manga. Ele passou a ler cartas de tarô para as pessoas. Então Diane se aproximou dele porque disse que um tempo atrás ela tinha recebido uma previsão aí do futuro e ela queria confirmar se essa previsão iria acontecer. E foi aí nessa época que ele começou a dar em cima dela. É claro que ele já notava que ela tinha um grande futuro, ela era bem vista, bem falada por ali, e na época ela tinha 37 anos de idade, ela tinha terminado recentemente um namoro, foi um fim bem traumático e foi um relacionamento no geral traumático também, então ela estava vulnerável. Foi nesse momento então que ele se aproveitou dela e eles começaram a ter um relacionamento. Um amigo disse que viu o quanto que ele gostava de controle e por ela ter esse futuro aí, esse bom emprego, ele passou a controlar a vida dela. Ele foi morar no apartamento dela. E assim, ele não tinha nada, ele levou uma sacola de mercado com os pertences dele e era isso aí, gente, ele não tinha nada mais. Ele não tinha terminado a escola, ele abandonou a escola aos 16 anos de idade, onde ele começou a trabalhar para a empresa do pai de entregas e depois ele passou a ser motorista. Claro que depois de ter ido morar com Diane, ele largou o emprego e ficou ali vivendo às custas dela. Para as pessoas próximas ficava claro que Diane, ela queria ter um casamento feliz, era o propósito de vida dela, porque ela cresceu em um ambiente com pais de um casamento feliz. E a irmã dela e o irmão também tiveram seus casamentos que ela via assim que eram ótimos, então ela queria isso para ela. Por isso, então, ela aceitou o pedido de casamento de David. Inclusive, quando uma amiga perguntou para ela, por que você aceitou casar com ele? Ela respondeu, porque ele me pediu. Então, um ano depois que eles se conheceram, em 1997, eles estavam se casando. Eles se casaram de branco, tanto ele quanto ela. Foi algo assim, meio pelas crenças dele. E claro que a família não era a favor disso. Ele era um estranho sem passado, ele não tinha contato com a família dele. E ele não tinha amigos homens, os amigos eram todas
mulheres, eram amigas. Tanto que no casamento ele não conseguiu achar um homem para ser padrinho dele, que precisa ter lá na Inglaterra, né? Essa é a cultura. Então, um amigo de Diane recebeu esse papel de ser padrinho. Bom, depois do casamento, onde que eles iriam morar? E foi aí que eles encontraram uma casa maravilhosa naquela região, que custou 600 mil libras, né? Que custava isso. Eles tinham 3 carros na garagem, ela ganhava um salário bem bom, então poderia sim cuidar da família, né? Essa família aí de 2 pessoas. E ele se aproveitava disso. Durante um tempo, ele chegou a trabalhar para um amigo dela. Não ficou claro exatamente que tipo de trabalho, só que esse amigo contou que ele não fazia amizades com homens. Por exemplo, chegava o horário de almoço, ele não se sentava perto de ninguém, ele preferia ficar afastado dos outros trabalhadores. Só que com as mulheres ele criava uma amizade fácil, que ele até ficava desconfiando que tipo de amizade que era, sabe? Não precisava ser assim. Ele considerava o marido de Diane um mulherengo. Só que aí depois de um tempo ele largou esse emprego e ele ficou trabalhando voluntariamente, ou seja, ele não recebia para isso, lá na ferrovia, na cozinha de lá. Ele também frequentava um pub que tinha ali na região. As pessoas disseram que ele era inclusive um homem bem mentiroso, dava para saber que ele inventava várias histórias, e ele teve inclusive relação íntimas com a dona do pub. Eles ficaram sim um tempo sendo amantes, e ela também era casada. Ele era muito encantador, e isso ninguém poderia falar o contrário. Ele se juntou a uma igreja chamada Igreja Espiritualista Unida. Inclusive, ele estava credenciado e ele poderia então atuar com as pessoas. A partir daí, ele se autodeclarou reverendo e ele disse que desde jovem ele tinha contato com um espírito indígena, ou como eles chamam, um espírito nativo americano. Esse espírito se chamava Raposa Selvagem. E aí, por causa disso, ele recebia informações, ele tinha contato com os mortos, e ele se aproveitou disso para ter contato com mulheres, principalmente vulneráveis, aquelas que não estavam bem na vida amorosa ou aquelas que tinham perdido recentemente um marido. Então ele fazia parte de um grupo espiritualista onde as pessoas se reuniam, ele lia cartas para umas, ele recebia mensagens dos mortos, ele começou a cobrar para ler as cartas e aí ele se envolvia com as coisas que ele descobria daquelas mulheres. Então as informações que elas davam, ele utilizava isso para tirar proveito depois. Inclusive, gente, uma dessas mulheres que era quem comandava o grupo, ela disse que ele chegou a perguntar para todas elas quanto valia as casas delas. Dessa forma, ele sabia quem tinha mais dinheiro ou não. Ele dizia para elas que era divorciado, apesar de não ser, que ele sofreu muito casado com Diane, que Diane era uma esposa abusiva, que o maltratava, ou xingava, falava horrores dela, inclusive que ela era dependente de bebida alcoólica. E aí ele passou a se relacionar intimamente com essas mulheres vulneráveis. Ele recebia dinheiro delas. Para algumas, ele chegou a dizer que tinha câncer, que foi descoberto o câncer de próstata. Inclusive, uma delas doou a quantia de 21 mil libras para ele. Essa mulher aí, que é quem comandava, quem dava o espaço para fazer essas sessões, ela disse que uma vez ele passou a mão na bunda dela e sugeriu que os dois fossem amantes. Então, assim, ela até pensou sim, ela foi sincera, ela disse que pensou no caso, principalmente porque o casamento dela não estava numa fase boa, só que aí ela disse para ele que não, porque ela respeitava o marido dela. E ela soube por outras mulheres ali do grupo, ela era confidente de todas, ela soube que ele estava tendo relacionamento com 4 dessas mulheres. Pelo menos que ela saiba, pelo menos que foram as mulheres que confidenciaram para ela. E era um grupo, gente, de normalmente 12 mulheres. E quando ele trabalhava na ferrovia,
vários homens falavam que ele recebia a visita de várias amigas que eram todas mulheres assim, bonitas, bem arrumadas, e era estranho que isso acontecesse. Ele também falava que por causa do divórcio, ele estava para vender a casa onde ele morava com a ex-esposa. Quando a dona ali das sessões descobriu que ele era um charlatão, que ele mentia, porque inclusive ela descobriu que ele continuava casado e que Diane era uma ótima pessoa, não era nada daquilo que ele falava, ela resolveu acabar com essas sessões. Só que para Diane, nada disso existia. Para ela tinha um casamento de 11 anos que era feliz. Sabia-se que ele tinha sido casado antes e ele tinha 2 filhos do casamento anterior. Não ficou claro se ele tinha contato com as crianças ou não, provavelmente não, porém ele usava os filhos para enganar Diane. Ele dizia para elas que um dos filhos tinha paralisia cerebral e por causa disso ele tinha que ajudar nas despesas e ficar alguns dias, principalmente alguns fins de semanas, longe para cuidar do filho. E Diane acreditava nisso. Então pode ser que ela nunca quis correr atrás para saber a verdade. Pode ser, as pessoas acreditam nisso. Porém, é o que ele falava, ele ficava ausente aos fins de semana e vários outros dias. Ele nunca teve um filho precisando de ajuda médica e esses sumiços dele era para ficar com as mulheres que ele tinha como amantes. Ele tinha fixamente, durante aí o momento dessa história, 6 mulheres, 6 amantes fixas. Uma delas, que ele dizia que era a namorada principal dele, pois é, até telefonou para casa dele e quando Diane atendeu, ela disse: olha, eu sou amante do seu marido. E Diane disse que não acreditou, que era só uma mulher que tinha ciúmes do relacionamento dela. Aí, gente, 4 meses depois do desaparecimento dela, o corpo dela foi encontrado. Uma mulher estava levando o seu cãozinho para passear. Mais uma vez, uma história de um cãozinho passeando. Quando eles sentiram um cheiro, o cachorrinho quis ir para um certo local e chegando lá encontraram um corpo jogado ali na mata. Era uma região realmente rural, onde tinham plantações ali. O mato era alto, por isso que o corpo dela ficou escondido. Esse local, gente, ficava somente a alguns metros da ferrovia que David trabalhava, o que para os investigadores fazia sentido, porque eles falaram que a maioria das pessoas, quando descartam um corpo, é numa região que elas conhecem. Foi confirmado que se tratava sim do corpo dela, só que não deu para descobrir a causa da morte por causa do estado de decomposição. Estava avançado. E, gente, a pessoa que fez isso com ela não a enterrou, não fez uma cova, simplesmente a jogou ali. Então a natureza cuidou do resto. Então, com o corpo encontrado, mais uma vez David foi preso e agora sim ele foi acusado de ter tirado a vida dela e a promotoria tinha que montar um caso. Revistaram mais uma vez a casa deles e encontraram uma caixa de madeira escondida e nessa caixa de madeira tinham algumas joias da Diane. Só que eram joias, eram anéis que ela usava diariamente. Por quê? Um era o anel de casamento dela, era a aliança, e outro era o que se chamava o Anel da Eternidade. E eu nunca tinha ouvido falar esse nome, então eu fui pesquisar o que significa, né? Lá na Inglaterra, algumas mulheres utilizam o Anel da Eternidade junto com a aliança. Isso significa o quê? Que em algum momento da vida do relacionamento, depois do casamento, eles resolveram usar, no caso ela, essa aliança que simboliza o amor eterno. Por isso que é o Anel da Eternidade. Eu achei super bonito, super simbólico. E realmente perceberam que o corpo dela não tinham esses 2 anéis. E os anéis que foram encontrados ali naquela caixa tinha resquícios de sangue, ou seja, no momento que foi retirado dela, ela estava sangrando. Exames comprovaram que aquele sangue no anel era sim da Diane. Depois de um tempo, David foi solto, ele pagou uma fiança, ele ficaria solto então até o dia do julgamento dele, que aconteceu 10 meses depois do encontro dos restos mortais. Eu acho bem interessante lá na Inglaterra que os julgamentos acontecem rápido e realmente às vezes não chega nem a 1 ano de
espero, que eu acho muito importante para a família, né? Aqui no Brasil, às vezes, por exemplo, essa semana aí, a gente vai ter um julgamento de um crime que aconteceu 12 anos atrás. E nos Estados Unidos, normalmente, as investigações duram 2 anos, né? Até ter o julgamento. Que eu achava rápido, só que eu acho muito mais rápida a justiça ali da Inglaterra. E quando chegou o julgamento, os promotores tinham já um caso bem montado. Lembrem-se que era um caso totalmente circunstancial. E aí, realmente, dependendo do erro aí de investigação, David poderia ser inocentado. O que é um caso circunstancial? É um caso que não há uma prova concreta. Não há um DNA ali, não há nem a causa da morte dela. Como que isso aconteceu, né? Então, vamos lá para o julgamento. Perto ali do corpo dela, e quando encontraram, também encontraram um par de botas, que eram as botas preferidas dela. As pessoas falavam que Diane amava aquelas botas e sempre as usava. Só que quando os detetives viram aquela bota estava com um objeto dentro dela. Sabe aqueles objetos que a gente coloca para a bota continuar em pé, para que ela não perder o formato legal dela? Então, as duas botas estavam com isso. E como assim, né? Tipo, as botas dela ficavam assim dentro do quarto dela. Então, para a pessoa ter jogado as botas ali, inclusive com essas coisas dentro, era alguém que podia entrar na casa sem problemas nenhum. E quem poderia fazer isso sem a própria Diane era o David. E aí também descobriram possivelmente o motivo dele ter tirado a vida dela. Alguns dias antes disso, ela já tinha comentado para a irmã dela que pensava em divórcio porque estava desconfiada do David. E aí, chegou um oficial de justiça na casa dela, disse que o marido dela tinha dado um cheque sem fundo, talvez mais de um, e aí eles tinham agora uma dívida de 17 mil libras, que ela nem sabia que tinha essa dívida. 17 mil libras dá quase 115 mil reais. Gente, é muita grana. Foi um sinal de alerta para ela. Ela resolveu fazer coisas que ela nunca tinha feito antes. Ela resolveu investigar os gastos. Então ela pegou a conta de telefone e ela viu que lá tinham ligações. Provavelmente era uma conta que vinha alta também. Lá tinham várias ligações de números, principalmente para 2 números que ela não conhecia. E eram ligações assim frequentes. Quando ela telefonou para um desses celulares, quem atendeu era uma mulher que ela diz ser a namorada do David. E fora isso, gente, aquelas contas de telefone também vinham altas porque ele ligava diariamente, várias vezes, para um chat, que é um local assim de conversa ao telefone, só que era um chat gay. Pois é, gente, era um chat gay. E fora isso, descobriram que ele tinha encontros com homens pessoalmente também. No dia da morte dela, que acreditam que foi a morte dela, conseguiram ver quando ele apresentou as joias dela. Claro que não aquelas joias que foram encontradas na caixa, né? Outros tipos de joias. Quando ele foi vender essas joias em uma loja de penhores. E aí, pelo que rastrearam, esse dinheiro foi para ele ter encontro com homens. E também, nesse mesmo dia, ele recebeu um homem na casa dele. Esse homem disse que ele atendeu a porta com um roupão branco. Aí ele olhou assim e falou, não quero, não tô interessado, e foi embora. Porém, ele conseguiu convencer uma das mulheres que ele tem contato, que foi até a casa dele ali. Enfim, eles tiveram relação. E aí, olha só, a namorada principal dele, na época não, porém lembrou e juntou as datas que ele telefonou para ela uma noite, ele estava super agitado e perguntou para ela o que ele teria que fazer para limpar uma mancha de sangue. E ela até brincou, mas o que aconteceu que você sangrou, né? E ele disse, foi meu nariz aqui, eu preciso saber. E ela deu lá algumas orientações. Então, juntando aquela informação, né, daquela época com o que sabiam então, pois é, foi bem suspeito. Então acreditam que Diane o confrontou de todas as mentiras, as coisas que ela descobriu, e aí ele percebeu então que naquele momento haveria um divórcio. Só que aí quem que ia bancar a vida boa dele, né? E aí ele percebeu que era melhor
Diane morta naquele momento, porque aí ele teria então direito à casa, venderia a casa e ficaria mais alguns anos aí com dinheiro. Como ele fez, não se sabe, porém deu aí a entender que houve derramamento de sangue. E aí ele foi até o banco das testemunhas e ele disse por que ele não poderia ser um assassino. David olhou diretamente para o júri e ele disse o seguinte: ele disse que por causa das grandes crenças espiritualistas dele, ele era um homem de Deus, por isso era impossível que ele fosse um assassino, porque isso era proibido pela igreja. Era proibido quaisquer pensamentos, palavras ou ações ruins, muito menos tirar a vida de alguém, e ele era um reverendo, por isso ele era inocente. Que lindo, né? Então, gente, por isso também que eu não quis falar aqui, usar o termo espírita, porque é totalmente diferente do que esse homem pregava. Os promotores falaram que ele era viciado em sexo, então ele teve relacionamento com um monte de mulheres e também com homens durante o casamento dele, e muitas testemunhas que foram depor foram casos que ele teve fora do casamento. Muitas dessas pessoas iam até a casa dele enquanto provavelmente Diane viajava, e lá eles tinham relações. Então, apesar de ser um caso circunstancial, os jurados eles chegaram a um veredicto, consideraram ele culpado. Ele recebeu a prisão perpétua com um prazo mínimo de 18 anos preso, ou seja, 18 anos ele ficará preso com certeza, e dali então ele poderá começar a pedir a liberdade condicional. Ficará à disposição do juiz determinar se ele será livre ou não. Esse é o caso de hoje. Um casamento de 11 anos com muitos segredos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente se vê então no próximo caso.